Bem, Pessoal, eu só pedi para vocês desligarem o microfone aí, tá bom? Beleza. Vamos lá. Estávamos falando, deixa eu só ver se tem como eu tirar isso aqui. Como é que eu faço para tirar? Ah, é aqui. Pronto. Tá. Estávamos falando daquela vela. Você está falando desse comando aqui, né, Henrique? Peraí. Desse comando aqui, ó. Tá retraindo desse comando. É isso que você estava falando, né? Sim, também. Isso aí, também. Isso. Bom, enfim, pessoal, tranquilo, dupla. Ah, tá. Dá exemplo de dupla e tripla posição, né? Para a gente entrar Isso. nos nossos lotes. Deixa eu só achar aqui, então. Ó. Dupla posição. Este candle teve um pavio. Este corpo não rompeu o pavio da anterior. Certo? Gap. Não consideramos dupla posição. Reversão. É dupla posição se for da mesma cor, entendeu? Dupla posição se for da mesma cor. Ah, este candle aqui está dentro desse. Não, tem que ser ao contrário. Tem que ser dentro se fosse do pavio aqui, ó, que a gente está descendo. Tá bom? Ó, aqui não é dupla posição, porque rompeu o pavio do anterior. Tem uma coisa que ninguém me perguntou ainda. Eu ainda não falei, que eu quero ver se alguém vai se atentar em relação a isso. Isso aqui é uma dupla posição? Não, não é. Isso aqui é uma reversão. Ah, isso daqui é uma dupla posição que ficou aqui dentro? Não, também não é. Isso aqui é um final de taxa única. Isso. Nunca vai ser. Isso aí é Nunca para vai gap. ser. Justamente. Cara, meu zoom aqui do computador ficou doido, credo. Oxi. Bom, tranquilo? Respondido aí, Adailson? Ok, respondido. Então tá, então vamos lá. Até agora, que eu estava até raciocinando sobre isso daí, apesar que eu acho que, se eu não me engano, o Maurício fez essa pergunta aí na outra vez passada. O Maurício está por aí? Tá, né? Tá. Que é em relação ao pavio que sobra lá, mas qualquer coisa eu explico aqui depois. Gente, vamos lá em relação aos nossos lotes. Eu quero que vocês prestem muita atenção em relação a isso. Às vezes, na primeira explicação, vocês podem não entender. Se houver necessidade, a gente faz um reforço em relação a essa aula, sem problema algum. A gente só quer que vocês entendam mesmo, porque isso é muito importante para nós, para vocês principalmente. O que acontece? O mercado, ele, se a gente for olhar numa visão macro, a gente tem que entender os macro lotes, certo? A gente entendeu que existe um candle, este candle possui um pavio. Este pavio são as demandas. Quando nós temos esse candle com este pavio, que é a demanda, nós sabemos que ela precisa ser preenchida, certo? Nós temos vários candles com várias demandas. Vários candles com várias demandas. Quando nós temos um candle que rompe todas essas demandas aqui para trás, isso quer dizer que eu fiz um fechamento de lote. Por que a gente chama lote? O que significa a palavra lote, gente? Lote é uma porção de alguma coisa. Se a gente olhar na visão macro, é uma porção de alguma coisa. A porção do quê? A porção da quantidade de demandas. Olha o tanto de demanda. É claro que na visão micro, a gente está fechando um micro lote. Por quê? Pode ser somente uma demanda. E a gente vai entender isso aí também. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, a princípio, o fechamento, o que é o fechamento? O rompimento desses pavios anteriores, nós estamos fechando um lote, um macro lote. Olha só que interessante aqui agora. Ó. Olha só que interessante. Nós temos pavio, 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 pavio. Presta bem atenção. Até agora a gente não teve uma nova alta, correto? Não teve.
Automaticamente, aquele candle que fechar os pavios vai ser a nossa nova alta. Pavio, pavio, pavio. Aqui teve um gap gigantesco. Pavio. Aí agora aqui a gente não comenta, que a gente vai explicar isso aqui depois. Pavio. Qual que foi a minha nova alta que automaticamente é o fechamento desses pavios todos aqui, ó? Este candle. Então, aqui, ó, nós temos um macro lote. Aqui nós temos um macro lote. Perguntas até aqui? Tá tranquilo? Visão macro dessa demanda para ser um lote, visão macro. Porque dentro desse lote tem micro lotes, novas altas e novas baixas, tá? Justamente. Isso mesmo, Henrique. Vamos lá. Pergunta. Como é que é? Eu não entendi. Sim, que tem dúvida, sim, que não tem dúvida. Que não tem dúvida. Explica direito aí, Adailson. Eu acho que é sim que não tem dúvida, né? Aliás, sim que entenderam, né? Sem dúvidas. Carlos entendeu, beleza? Isso. Todo... Explica mais uma vez. Isso. Okay. Não tem dúvida. Adailson não tem dúvida, beleza. Dá uma pincelada de novo aí, Robson. Novamente. Vamos lá. Nós temos, vamos ver mais alguma pergunta. Entendi o fechamento e a abertura. Entendi. Não entendi a pergunta. Tenta ver se você reformula a pergunta. Eu não sei quem que é esse e-mail, para eu chamar do teu nome, mas eu não entendi a pergunta que você fez. Deve ser o fechamento e abertura do lote? Será que é isso? José Antônio, o que seria a pergunta? Você consegue falar no áudio aí? Entendi o fechamento. Entendi onde é o fechamento. Tá. Ok. Então você entendeu aonde é o fechamento. Ok. Ele está falando que ele entendeu que esse candle fechou os pavios anteriores. Ótimo. Ótimo. Suzana, vamos lá. Temos os pavios. Esses pavios são as nossas demandas. E onde é a abertura? Tá, beleza, entendi. Nós vamos explicar isso daí. Nós temos os nossos pavios, certo? Quando nós temos os nossos pavios, esses pavios precisam ser preenchidos. O que é preenchidos? A gente precisa que um comprador, ou se for pavio na parte de baixo, um vendedor, venha aqui e compre tudo isso daqui, ó. Ele está comprando essas demandas. Quando isso ocorre, quando a gente tem um candle que rompe essas demandas, quer dizer que eu fechei a negociação desses pavios, eu fechei essas demandas. Então, ou seja, eu fechei o meu lote, eu comprei isso aqui tudo, ó. Então, o corpo de um candle rompe os pavios anteriores, certo? Esse rompimento dos pavios anteriores quer dizer que este candle aqui fechou todos esses lotes. Agora é o seguinte, respondendo a pergunta do Zé Antônio. É um ciclo, Zé Antônio. A gente teria que saber qual foi o primeiro candle que surgiu lá no início. Como a gente não sabe, é um ciclo que vem. Então, o fechamento de um lote significa a abertura de outro. Entendeu como é que funciona? O fechamento de um lote significa a abertura de outro. Vou explicar. Desculpa, Suzana, você entendeu? Me confirma aí, só me dá um ok se você entendeu. Ótimo, Suzana. Então, ok. Ótimo. Então, vamos lá. Eu tenho os meus pavios que foram fechados por esse candle. Automaticamente, se ele foi fechado, ele já me deu a minha nova alta referente a tudo isso daqui. Automaticamente, após o fechamento deste lote, surgiu-se essa vela aqui, ó. O que significa essa vela para nós? É a minha primeira nova alta e primeira nova baixa referente ao fechamento de lote. Certo? O que significa para nós? São demandas, certo? Essas demandas aqui precisam ser trabalhadas.
Vou dar um exemplo, e aí a gente vai entender o que é voltar para o lote, mas a gente já a gente chega lá. Essas demandas aqui, provavelmente não, vai existir um candle lá na frente que vai romper essas demandas anteriores aqui, ó. Então, fechou essas demandas aqui, então fechou este lote. Agora, referente a este lote, que foi fechado por este candle, surgiu essas minhas demandas, que foi fechada por este candle, que abriu uma nova demanda, que foi fechada por este candle, que abriu outra demanda que provavelmente vai ser fechada aqui por outro candle. Tá vendo como é que funciona o ciclo? Tá vendo como é que funciona? Deixa eu explicar de novo. Demandas foram fechadas por este candle, surgiu a minha primeira nova alta e primeira nova baixa referente ao fechamento de lote. Essas novas altas serão fechadas por um candle lá na frente, que vai fechar essas novas altas, mas enquanto isso não acontece, eu vou fechar essas demandas aqui de baixo. Este candle fechou essas demandas, fechou um lote. Ó, aqui é um lote, aqui é outro lote. Abriu-se novamente uma demanda, que foi fechada por este candle, aqui é outro lote. Abriu-se as demandas de baixo e as demandas de cima. Lá na frente vai ser fechado. As demandas de baixo foi fechada por este candle, outro lote. Abriu-se novas demandas, foi fechada por este candle. Este candle automaticamente fechou essas demandas, fechou essa demanda. Então, este aqui fechou esse macro lote. Observa que dentro deste macro lote eu já tenho os meus micro lotes. Deixa eu ir apagando. Dentro deste macro lote, vocês viram que eu tenho meus micro lotes? Eu tenho meus micro lotes? Tenho meus micro lotes? Mas aqui é um macro lote que foi fechada por este candle. Demandas que foram fechadas. Ah, aqui, ó, desculpa. Este pavio, este candle aqui, ó, fechou este pavio aqui também. Então, o lote é um pouquinho maior. Então, ele é aqui, ó. Certo? Vamos lá, alguma pergunta? A pergunta da Suzana. Sempre que fechar o lote, o preço reverte? Suzana, nós vamos explicar isso nas confluências, tá? Mas, assim, eu quero que você entenda o seguinte, uma coisa do lote que é muito, muito assertivo é em relação à vela que fecha esse lote. Em relação à minha alta mais alta referente ao lote, a gente vai explicar isso aí para você. E em relação à minha primeira nova alta e a primeira nova baixa. Então, são três coisas em relação ao lote, que a gente vai analisar muito. A minha alta mais alta, o que é a minha alta mais alta? É o meu pavio mais alto. O meu pavio mais alto, certo? O meu pavio mais alto. O que é outra coisa importante? A vela que fechou o lote. O que é outra coisa importante? A primeira alta e a primeira baixa após o fechamento do lote. Então, são três coisas importantes, mas a gente vai aprender isso daí com calma. Beleza. Pergunta, gente. Entenderam sobre abertura e fechamento de lote referente às nossas demandas? Mostra aí, Robson. Mostra aí um exemplozinho rápido da alta mais alta do lote. É essa velhinha verdinha aí, ó. Isso, marca aí daí pra lá, pra direita, puxa aí. Isso, marca com a linha aí. Peraí. Olha aqui, Suzana. Entradinha linda. Não, linda demais. Demais, pode explicar aí. Tá olha só, lote que foi fechado por este candle todo. Qual que é a minha alta mais alta referente a este lote todo aqui, ó? Este pavio que eu marquei. Veja que o corpo deste candle não rompeu este pavio. Ele retraiu, inclusive, deixa eu até marcar aqui que é melhor, ó. Ele retraiu, inclusive, no corpo do candle. Quase, foi quase. Não chegou a encostar 100%. Mas olha só, ele retraiu e travou neste corpo deste candle. Olha a reversão aqui, ó. Olha que interessante. Isso aqui é a entradinha, a coisa mais bonita que tem. Mas a gente vai entender isso aqui com bem calma. Gente, em relação... Desculpa, pode falar, Henrique. Não, eu só ia falar o seguinte, que também tem confluência, né? Não é uma vela de força, é apenas uma velinha de reversão. Isso mesmo. Tem que ter cuidado com as velas de força que estão vindo de lá para cá.
Muitas vezes é uma vela de força que faz uma retraçãozinha dessa e nem sempre reverte. Por quê? A vela de força que está fazendo um rompimento, deixando nova baixa. Tudo é confluência, gente. Tudo é confluência. Justamente. Esse pavio dessa vela que rompeu esse macro lote não seria a nova alta? Justamente. É a nova Sim, alta. É a nova sim. alta. É a nova alta referente ao quê? Referente a esses pavios que foram fechados. É a nova alta. Agora, o próximo candle, sem ser esse candle grandão aqui, o próximo candle, após o fechamento de lote, a gente abre um novo lote. O que que acontece? Esse novo lote, a gente tem a nossa primeira nova alta e a primeira nova baixa referente ao fechamento deste lote. Mas esta alta aqui, ó, essa nova alta, sim, é uma nova alta referente a este pavio aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo que você perguntou. Foi isso que você perguntou? Só me confirma. Esse pavio dessa. Ok, é isso mesmo. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Gente, entenderam sobre a questão dos lotes? Fechou o lote, abriu. Fechou o lote, abriu. Fechou o lote, abriu. Abriu o lote e foi fechado o lote. Abriu novamente, fechou, tá vendo? Tá fechando, ó. Tá vendo? Fechou, ó. Fechou. Entendeu, Suzana? Gente, me falem aí, gente, porque eu preciso saber se vocês realmente entenderam, ou se vocês estão precisando de um tempo para assimilar. Nas próximas aulas a gente pode tirar mais alguma dúvida durante o decorrer. Então, ótimo. Então, beleza. Beleza. Então, vamos lá. Agora nós temos um macrolote, certo? Agora vamos para os microlotes. Pensa uma coisa comigo. Vamos olhar primeiro pelos pavios. Olha só que interessante. Aqui teve uma vela que fechou esses lotes aqui, certo? Se eu entendo que o rompimento dos pavios anteriores fechou um macrolote, certo? Subentende-se que se eu tiver somente um pavio nessa situação aqui, e este candle rompeu este pavio, aqui eu tenho um microlote também. Aqui eu tenho um microlote. Agora, vamos olhar uma outra coisa interessante. Gente, dentro do macrolote, existem vários microlotes que dão impulsionamento para se formar os nossos macrolotes. Agora, entenda uma coisa. Lembra que a gente falou que quando nós temos um candle de comando de baixa ou um final de taxa única, aí pode ser também verde, final de taxa única ou comando de alta, isso quer dizer o que para nós? Comando de baixa, o preço se inicia aqui. Final de taxa única, o preço finaliza aqui. Final de taxa única verde, o preço finaliza aqui. Comando de alta, o preço se inicia aqui. Partindo desse pressuposto, é a mesma coisa que iniciar e fechar um lote. Desculpa, microlote também podendo ser um lote maior. Quando nós temos abertura e fechamento de preço, é a mesma coisa que abrir e fechar um lote. Tá bom? É a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Eu queria ver onde eu teria mais uma sequência de tipo de comando, sabe? Mas olha só, esse aqui é um exemplo muito bacana. Esse aqui é um exemplo muito bacana. Aqui eu tenho um final de taxa única, não tem? Olha só que interessante. Este candle aqui rompeu esses pavios anteriores, fechou meu lote, certo? Fechou meu lote. Automaticamente minha primeira nova alta e eu não tenho primeira nova baixa. Por quê? Só isso aqui é um microlote para mim. Se eu finalizei aqui e comecei com outro lote aqui, ó, deixa eu dar um zoom para ficar melhor para explicar para vocês. Se eu finalizei aqui e comecei aqui um novo lote, este lote já foi fechado no final de taxa única, porque ele não tem preço para baixo, ele não tem pavio para baixo, que também é uma finalização de preço,
que também é uma finalização de lote. Então, ou seja, fechou o lote, iniciou um lote e finalizou porque ele finalizou o preço. Novamente, se eu finalizei um lote aqui, o que acontece se eu finalizar um lote? Abre-se um outro. Só que ele abriu esse outro lote aqui, ó, e o que aconteceu no próximo? Não é um início de um novo preço? Se eu estou iniciando aqui, isso quer dizer que aqui foi fechado. Então, esse aqui é o meu microlote também. Isso daqui é o meu outro microlote. Aonde que foi fechado esse microlote? Pensa com uma coisa comigo. Aqui nós não temos as demandas que foram fechadas aqui, ó. Olha o fechamento do lote aí, do microlote. Deixa eu dar mais exemplo aqui, ó. Deixa eu dar mais exemplo. Comando de alta, microlote. Comando de baixa, microlote. Comando de baixa, microlote. Iniciou e terminou. Comando de alta. Iniciou o lote, microlote. Foi fechado aqui, ó. Isso, justamente aqui. Comando de baixa, microlote. Comando de baixa, microlote. Tá. Dentro desses macrolote aqui, ó, nós temos os nossos pequenos pavios. Olha só que interessante, certo? Vamos só começar de macro para micro. Olha só também interessante. Ah, deixa eu fazer uma pergunta. Gente, em relação aos comandos finais de taxa única, entenderam o microlote em relação ao preço ali? Me fala aí um ok. Ó, se vocês não falarem nada, eu vou entender que vocês entenderam, viu? Entenderam ou não? Sim, sim. Tem como explicar novamente? Com certeza, temos sim. Deixa eu ver se eu acho um outro exemplo. Vamos ver aqui. Ok, tá bom. Vamos lá, Carlos. Vamos fixar isso daqui. Olha só. Nós temos um candle de comando de alta, certo? Nós temos um candle final de taxa única. Agora nós vamos para os vermelhos. Nós temos um candle comando de baixa. Temos um candle final de taxa única, tá bom? Vamos aqui. Quando eu tenho um candle comando de alta, isso quer dizer que eu não tenho pavio na parte de baixo. Eu não tenho pavio aqui, ó. Isso quer dizer que, se eu não tenho pavio aqui, quer dizer que o preço começou daqui, ó. O preço começou daqui, o preço começou daqui. Da mesma forma, ao contrário, eu tenho final de taxa única, que é este candle aqui. O preço estava vindo de lá para cá, porém, ele finalizou aqui porque eu não tenho pavio aqui. O preço finalizou aqui. Da mesma forma, os nossos candles vermelhos. O que isso significa? A finalização do preço ou o início do preço. Significa o início do lote ou a finalização do lote. Então, olha só aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui. Temos um candle que rompeu esses pavios anteriores, finalizou um lote. Iniciou um lote bem aqui, certo? Só que este lote aqui, ó, só teve a primeira nova alta. E aí ele finalizou aqui com final de taxa única. Finalizou o preço, finalizou o lote. Se eu finalizei o lote, o que acontece? Eu vou iniciar um outro. Então, eu iniciei o outro lote aqui, ó, no comando de alta. Esse comando de alta, ele poderia dar continuidade aqui no preço, porém, o próximo candle já é um comando de alta, um outro comando de alta. Se o comando de alta inicia o preço, quer dizer que antes dele ele tinha sido finalizado. Comando de alta, microlote. Carlos, entendeu? Me diga aí. Ok. Vamos lá. Henrique, quer acrescentar alguma coisa aí até agora? Não, tá tranquilo, tá tranquilo mesmo. Olha só. Macrolote. Pavios foram fechados. Opa, macrolote. Na verdade, foi só esse pavio aqui, né? Foi só esse pavio que foi fechado. Isso. Então, esse aqui é o meu macrolote. Agora, olha só. O que é interessante, gente. Nós temos aqui pavio.
Temos nova alta? Não tem. Pavio. Temos nova alta? Não tem. Pavio. Temos nova alta? Não tem. Não tem pavio. Ok. Microlote. Olha só que interessante. Esse daqui rompeu esses pavios aqui anteriores. Então, aqui eu tenho meu microlote dentro de um macrolote. Automaticamente, eu tenho essas minhas novas altas. Essas minhas novas altas foram fechadas por este candle. Então, eu fechei mais um outro lote maior. Fechei mais um lote maior. Ops, aqui também tem, ó. Então, ele começou daqui, ó. Não, na verdade, foi daqui, ó. Aqui eu fechei um outro lote. Então, observa aqui. Lote pequeno, lote maior. Aqui eu tenho um outro pavio. Aqui, na verdade, eu tenho um outro microlote. Digamos que aqui a gente tinha um pavio, gente, só para ficar mais fácil para explicar para vocês. Então, voltando aqui, ó. Digamos que aqui eu tenho um pavio, tá? Microlote, um lote maior aqui, dentro de um outro lote maior aqui, ó. Como que eu identifiquei? Os candles que rompeu os pavios anteriores. Candle que rompeu o pavio anterior. Candle que rompeu um pavio anterior. Tá. Gente, me diga uma coisa. Entenderam sobre macro lote, micro lote? Sem dúvida, tio. Que bacana. Henrique, quer acrescentar algo? Inclusive, Pode falar. olha só, inclusive tem até uma tripla divisão de preço aí no meio aí, né? Esse lote aí, 3 velas vermelhinhas aí. Aí, essas 3 aí, uma divisão, é uma tripla, né? Tripla divisão, correto? Excelente. Excelente. É isso aí mesmo. O André Beleza. que está falando? Isso, Parabéns, Essa André. aí. É isso aí mesmo. entendi. Show, show. Obrigado. Isso. Tá, vamos ver se tem mais uma pergunta. Sim, 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 sim. Gente, Henrique quer acrescentar alguma coisa em relação ao lote aqui? Não, é basicamente isso aí. É isso, para pegar. É porque dentro do lote, repare bem, deixa eu ver. Aí, essa vela vermelha volta para dentro do lote, né? Essa Essa velona, aqui. rompendo tudo aí. A outra. Ah, essa daqui. Isso. Caramba, uma velona dessa deu essa reversão. Ó, a gente mostrou os posicionamentos. Dentro dos lotes tem os posicionamentos, principalmente de fechamento. Principalmente de fechamento. Justamente. Tem uma Gente, vela de força que está fechando, tem uma nova alta que ela retrai lá atrás, ainda ficou no posicionamento lá atrás. Então, confluência dentro dos lotes para reversão. E, isso. consequentemente, ela continuou descendo para fazer o trabalho dentro do lote anterior, formando outros lotes para fechar a parte de baixo. Justamente. Agora é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês entenderam o lote, você já observou alguns vídeos do Henrique ou alguns vídeos do Augusto falando a respeito, tá voltando para dentro do lote. Já ouviram falar essa expressão, correto? Já. Então, Carlos, o que que é isso? O que que isso significa? Olha só que interessantíssimo isso. Eu vou considerar que aqui tem pavio, gente. Pavio maior, tá? Só para ficar mais fácil para a gente explicar. E aqui também tem um pavio. Este lote aqui, ó, foi fechado, certo? Foi fechado por esse Kendo que fechou esses pavios anteriores, tá bom? Tá. Automaticamente, eu tive a minha primeira nova alta, certo? Essa minha primeira nova alta aqui, ó, ela foi fechada por este Kendo aqui. Então, fechou esse outro lote aqui. Agora, pense bem uma coisa comigo. Se eu estou fechando os pavios de cima e os pavios de baixo, quem é que vai fechar? Aí é que vem a pergunta muito interessante. É quando tiver retornando o preço para dentro daquele lote anterior. Então, olha só, agora eu estou fechando essas demandas aqui de baixo. Estão sendo fechadas essas demandas aqui de baixo por esses candles aqui. Digamos que tem um candle gigantesco aqui, ó. Certo? Então, ela fechou essas demandas aqui de baixo, ó. Automaticamente, a partir do momento que eu... Olha só, é por isso que existe... Gente, você já viu o pessoal falando, o gráfico trabalhou desse jeito aqui, ó. O que que é isso? São demandas que foram fechadas por candle. 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 É por isso que o gráfico faz isso aqui, ó. Uhum. É por isso que o gráfico faz isso. Bem simples. Explica aí, Robson, porque a vermelha é a primeira nova alta.
Vamos lá. Olha só. Demandas foram fechadas por este candle, fechando o meu lote. Essa daqui é a minha nova alta referente a este pavio anterior. Essa daqui é a minha nova alta referente ao pavio anterior. O próximo candle que surgir após o fechamento de lote é a minha primeira nova alta e a minha primeira nova baixa referente ao fechamento de lote. Pense uma coisa comigo. Se eu fechei um lote aqui, ó, eu fechei as minhas altas, certo? Se eu fechei as minhas altas referente ao lote, o que é esse meu pavio aqui? Não é a minha primeira nova alta após o fechamento de lote? Não é a minha primeira nova baixa após o fechamento de lote? Agora, qual que é a minha nova alta referente a este pavio aqui, ó? É esse aqui, ó. Referente a este pavio, qual que é a minha nova alta? Essa daqui, ó. Qual que é, ou seja, automaticamente fechou meu lote. Qual que é a minha primeira nova alta e a minha primeira nova baixa referente ao fechamento de lote? Esse pavio aqui, ó. Qual que vai ser a minha nova alta referente a este pavio? Quando surgir um outro candle que romper esse pavio anterior, que automaticamente fecha o meu lote. Tá vendo que vai encaixando uma coisa com a outra? Vai interligando uma coisa com a outra? Entendeu, Carlos? Diga aí. Desculpa, não é o Carlos, não, é o Adailson. Perdão, Carlos. Foi mal aí. Entendeu, Adailson? Diga aí. Daílson. Não dormiu aí no computador, não, né? Gente, me digam aí. Reforçou a explicação. Então, independente do fechamento do lote. Então, independente do fechamento do lote. Tá, o que é Tem o quê? Tem o quê? Deixa eu entender. Tem alguma outra coisa que você vai continuar aí escrevendo? Ah, tá. Então, independente do fechamento do lote. Gente, tem mais alguma dúvida? Porque nós finalizamos o conteúdo aqui, ó. Robson, com licença. Pode perguntar, A André. título de análise, por exemplo, rompeu essa vela verde, ela rompeu, né? Ela terminou esse macro lote, e aí continua, né? Esse fechamento de taxa única vermelha, né? Depois teve o comando verde, enfim, subindo e chegou nessa vela vermelha grandona. Numa hipótese dessa vela grandona, ela romper toda essa parte de baixo, as demandas aí de baixo aí, né? A título de análise, eu desconsidero tudo lá atrás e começo a considerar só daí para frente? Tá. Se eu entendi a sua pergunta, André, deixa eu ver se eu vou te responder conforme você perguntou. Você quer dizer que se eu fechar essas minhas demandas aqui anterior, eu não vou considerar minhas marcações lá atrás? É isso que você está falando? Exatamente, é isso mesmo. Ah, entendi, bacana. Perfeito. Nós vamos considerar sim, André. Nós vamos considerar. Por quê? Olha só o tanto que é interessante. Aí é que eu vou na minha última explicação de hoje. Olha só. O que é importante em relação ao lote? Reforçando, Suzana, lembra que a Suzana perguntou. Eu tenho 3 coisas importantes referente ao meu lote. Eu tenho minha vela que fechou o lote, eu tenho o meu pavio mais alto referente a esse lote todo, que é este candle aqui, este pavio aqui, e eu tenho a minha primeira nova alta e a minha primeira nova baixa referente ao lote. Então, são 3 coisas importantes. Tá. Agora, pense uma coisa. Considerando isso que o André falou e considerando que a minha alta mais alta referente ao lote, a minha vela de força que rompeu o lote e a minha primeira alta e a minha primeira baixa referente ao lote, nós vamos marcar ela. Olha só o tanto interessante, o André. É claro que nesse caso específico aqui a gente teve um rompimento, mas deixa eu mostrar uma informação para você que vai te clarear mais ainda, que automaticamente vai ajudar ali a Suzana também. Vamos olhar esse outro lote aqui, ó, porque são confluências, viu, André? Porque esse aqui deu continuidade e reverteu. Mas nesse caso aqui, olha só,
essa daqui é a minha alta mais alta, referente a este lote todo, certo? Tá. Isso. Olha só o tanto interessante. Se eu fechei esse lote aqui, subentende-se que, querendo ou não, as entregas foram feitas, eu não preciso dar mais atenção para ele, mas eu preciso sim. Não é que eu vou ter que dar atenção somente para isso aqui agora, não. Olha só aqui, ó. A minha alta mais alta foi referência para eu fazer essa reversão. Certo? Correto. Entendeu Entendi. agora o X da questão? Entendi. Não desconsidera. Não desconsidera. Entendi. Tá, antes de responder a sua pergunta lá, Daílson, continuando aqui na ideia do André aqui, ó, que essa pergunta dele é fantástica em relação a isso. Olha só aqui, ó. Paz, o negócio ele começa a ficar uma coisa tão bonita que até eu me assusto em horas, viu? Olha só que interessante aqui, ó. Esta vela aqui, ó, vamos dar mais exemplos. Essa vela aqui, ó, fechou o lote anterior, certo? Fechou o lote anterior. Tá, beleza. Se ela fechou o lote anterior, eu marco no início dela e no pavio dela. No início do corpo e no pavio. Olha só como é que está acontecendo aqui, ó. O respeito, reversão. O respeito, confirmação e reversão. Então, ou seja, eu estou considerando ela lá atrás ainda. Certo? Certo. Olha só, vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Que interessantíssimo isso daqui, ó. Essa vela aqui, André, Suzana que perguntou também, ela está ditando as regras do mercado todinho aqui para frente, ó. Ela só vai ser esquecida quando eu tiver esse meu rompimento, e olha só, vamos ver se lá na frente ele teve algum respeito, que não chegou o gráfico. Mas pode ser, André, que o gráfico trabalhe tudo isso daqui, ó. Aí ele chegue nessa marcação aqui, que é referente a esta vela, certo? Olha só. Isso. Essa vela aqui, ele pode trabalhar tudinho, ele pode chegar aqui, ó, ele pode parar, ter uma confirmação e reversão. Sim. Entendi. Agora, a profundidade dessa pergunta que você fez é tão grande, André, é tão grande, que é o seguinte, essa é a sacada do Forex B3, que a gente opera mini índice. A gente opera os ativos do Forex. Então, olha só, o tanto que é interessantíssimo que você perguntou. A vela que a gente faz referência em relação ao lote anterior, ela dita as regras do mercado. Então, se eu sei que aqui, ó, cara, isso aqui no Forex você ganha dinheiro demais. Olha só aqui tudo bem, você vai com velas mais à frente, mas olha só aqui, ó. Cara, isso aqui é fantástico. Tô só dando só uns spoilers aqui, gente. Mas olha só aqui, ó. Esta vela está ditando o mercado. Chegou aqui, está respeitando. Aqui eu tenho a ponta da minha vela, certo? Ok, abri a minha ordem aqui, deixa eu marcar. Abri a minha ordem aqui, ela veio e começou a trabalhar. Se ela não rompeu isso daqui, eu fecho a minha ordem. Ok, voltou a ser trabalhado. Chegou aqui, ela respeitou. Abri a minha ordem aqui. Continuei. Opa, rompeu. Ah, vou deixar. Continuou. Eu vou dar uma olhadinha toda vez que tiver uma reversão. Se lá atrás é algum posicionamento, provavelmente de alguma vela nesse estilo aqui, ó. Aí eu fecho a minha ordem.